Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros de Gigantes. Hoje temos connosco Lourenço Mota. Olá, Lourenço. Olá, João, tudo bem? Muito obrigado, bem obrigado. Muito obrigado por ter aceito o convite. E eu queria falar consigo, já vamos à parte... Contigo. Não. Contigo. Queria falar contigo, então, sobre quem é o Lourenço Mota. Que papel é que o Lourenço teve, por exemplo, no desenvolvimento etnográfico do rancho Os Casaleiros? Portanto, eu sei que o Lourenço foi uma das pessoas que esteve ligada à fundação do rancho Os Casaleiros. Os Casaleiros, foi sim. Conte-me, como é que foi? Digamos que eu sempre, ao lado do meu pai, tive um trabalho com ele na preparação das danças, depois das recolhas. Isto porque, vamos começar do princípio, o meu pai esteve no Arrasta à Zambuja durante muitos anos. E, em determinada altura, tentou no Arrasta à Zambuja mudar os trajes de forma a que a realidade do grupo estivesse dentro do âmbito da vila e do campo. Mas nunca conseguiu. Tentou, mas nunca conseguiu. E, em determinada altura, desistiu e afastou-se. Fomos morar para os Casais e, a convite do Sr. Henrique, ele propôs ao meu pai se era possível criar nos Casais, para não dispersar a juventude, criar ali um grupo, um rancho. Ele chamava-lhe rancho. E o meu pai pensou no assunto e disse: sim, senhora, vamos pensar nisso. Juntou uns amigos e começou a organizar o grupo. Começou por convidar algumas pessoas para fazer a secção. Falou comigo e com o meu irmão e com as minhas filhas e os meus sobrinhos, e em casa, com as gravações que o meu pai tinha das recolhas, fomos preparando as danças, os quadrados, os viras, as valsas, etc., para depois, na coletividade, ensaiar e mostrar aos rapazes e raparigas como deviam dançar aquele tipo de danças. Digamos que o meu trabalho foi mais ou menos baseado a acompanhar o meu pai, porque o meu pai era a pessoa que via se estava bem ou se estava mal, e eu tinha a parte de ensaiar os rapazes a escovinhar, a sapatear, a valsear, a comportarem-se em cima do palco, terem, digamos, uma presença normal e natural, habituais ao natural de um baile, mas pensando sempre no tempo em que as danças apareciam. Portanto, o meu trabalho no grupo tradicional dos Casaleiros foi mais acompanhar o meu pai e ensaiar o grupo. Nos primeiros 10 anos foi isso mais ou menos que eu fiz. Pronto, entretanto eu afastei-me do grupo, tornei a voltar, não já como ensaiador, mas como seccionista, ou seja, diretor, e acompanhei o grupo até há 2 anos nessa fase. O meu pai, entretanto, também se afastou do grupo dos Casaleiros por motivos de saúde. Foi escrevendo algumas coisas em casa, ele tinha a cabeça para escrever, não era para estar depois a aturar a malta nova, e então entregou aquilo a mim e também ao meu irmão, também lá teve a ensaiar o grupo, e pronto, e foi assim mais ou menos a minha vivência com o grupo tradicional dos Casaleiros. Eu falo por mim, eu adorava dançar e ainda hoje tenho pena de não continuar a dançar no grupo, mas era a coisa que eu mais adorava, era ensinar a escovinhar, a sapatear e falar sobre como é que as pessoas dançavam e a vida das pessoas nos casais. O meu pai tem um trabalho magnífico sobre a vida dos casaleiros. É verdade. Eu não queria ir já, mas é inevitável falarmos de Sebastião Mateus Arenques, o seu pai, que de alguma forma foi alguém que marcou e deixou uma marca indelével na cultura da Zambuja, e aquilo que eu gostava que o Lourenço, porque de facto aquilo que se pretende com este podcast é que seja
uma memória viva, uma memória na primeira pessoa. Aquilo que eu gostava era de ouvir da sua boca como é que era ser filho do Sebastião Arenque. Eu acredito que quando jovem, se calhar não valorizasse tanto ou não entendesse tanto como é que, o trabalho que o seu pai fazia das recolhas, mas gostava que me contasse como é que via o seu pai a trabalhar, como é que via o seu pai a fazer aquele trabalho todo que nos deixou. Sim, sim. Como é que o via fazer? Conte-me lá. Como é que eu via fazer? O meu pai, numa primeira fase, quando veio para a Zambuja, que nós fomos um pouco saltimbancos, em determinada fase da nossa vida, eu nasci aqui na Zambuja, mas com 2 anos fui morar para a Ruta dos Vinhos e andei por aí fora com o meu pai. O meu pai tinha a sua profissão e era, portanto, andou de patrão em patrão, não por ele ser um mau empregado, mas porque na altura o eletricista, em 1958, 57, mais ou menos por essa altura, era uma profissão onde toda a gente queria agarrar, porque era uma pessoa que sabia lidar com, e o meu pai sempre foi uma pessoa muito esperta e muito inteligente nessa área. Comprava livros, lia muita coisa sobre eletrotecnia e ia entendendo a pouco e pouco na sua atividade normal de trabalho. Quando chegou à Zambuja, passado, 12, 14 anos, mais ou menos, regressámos à Zambuja, depois de uma grande epopeia por fora da Zambuja. Quando regressou à Zambuja, havia uma crisezita no resto da Zambuja. E a pessoa que lá estava, o senhor Gerardo Maranhoca, chamava, não sei se era alcunha nem se não, convidou o meu pai e o senhor João, e era mais o senhor João, exatamente, convidaram o meu pai se queria pertencer à direção do grupo e talvez pudesse ajudar, já que o meu pai tinha feito muitas escritas, lançado no Diário Popular na altura, teve um grande sucesso que foi Pão por uma Telha, um trabalho extraordinário feito pelo meu pai, e algumas novelas que o meu pai escreveu, e aquilo aqui na Zambuja começou a ser falado. E então quando o meu pai chegou à Zambuja, essas pessoas estavam ligadas ao grupo, convidaram o meu pai. A partir daí o meu pai começou a ensaiar o grupo da Zambuja e conheceu umas pessoas fora da Zambuja que estavam ligadas também ao folclore. E a pouco foi percebendo que as pessoas diziam que, Sebastião, que o folclore não é essas danças que o grupo tem. O folclore é aquilo que se dança, o povo, é aquilo que o povo dança. Aquilo que as pessoas dançavam nas eiras, em casas particulares, em casas, portanto, onde a rapaziada se juntava, no lar do Rocio, etc., por aí fora. Eram essas danças que o povo dançava. E o meu pai, é essas danças? É isso que... Então o meu pai, a pouco e pouco, com o trabalho que já tinha feito, foi a pouco e pouco fazendo recolhas. Começou a andar na Zambuja, já conhecia muitas pessoas que cantavam no campo, que dançavam no campo e que dançavam também na vila da Zambuja, e foi a pouco escrevendo. Tinha sempre um caderninho no bolso, tirava o bolso e ia escrevendo aquilo que as pessoas iam contando. E aquelas escritas foi resumindo, foi juntando e levou para o grupo da Zambuja. Arranjou um acordeonista que o meu pai trauteava as danças porque ouvia, ou levava as cassetes, o meu pai andava sempre com um gravador, levava as cassetes, o acordeonista ouvia e o acordeonista ia buscar aquilo que as pessoas estavam a cantar. E a pouco foi levando aquilo para o grupo. Bom, isto a propósito o meu pai começou-se a entusiasmar. E aquilo foi-lhe dando alma, foi-lhe dando, digamos, trabalho. Mas ele tinha um imenso prazer e gozo. Ele isolava-se em casa, o meu pai isolava-se em casa, num pequeno gabinete, que ainda hoje lá está, um pequeno escritório, e ele sozinho fazia, ninguém sabia onde é que ele estava, minha mãe sabia que ele lá estava, mas ele lá estava, de vez em quando, olha, o teu pai não está cá, não está aí a gira, saía, e eu ia para os casais, ou ia, portanto, para os casais principalmente, à procura de fulana, beltrana e cicrana, porque sabia que aquelas pessoas, no tempo quando ele era novo, tocavam, dançavam nos casais de baixo, nos casais dos Britos, no Espingardeiro, eu sei lá, aqui nestas zonas. O meu pai foi buscar essas coisas. O meu pai entusiasmava. Eu não ligava muito, quer dizer, a importância do trabalho do meu pai era uma coisa que era dele. Pronto, ok. Eu andava no rancho
E gostava, cada vez que o meu pai apresentava aquilo, eu entusiasmava-me. Eu, para entrar para o grupo da Azambuja, pedi várias vezes ao meu pai, isto em 67. Em 1967, o meu pai já estava no Rancho da Azambuja. E eu queria também para o Rancho, mas andava a estudar em Vila Franca. E diz o meu pai, não, vais estudar e não vais para aqui. Olha, queres vir para aqui? Então tens de aprender a dançar o fandango. Conclusão, ele disse-me aquilo e eu a pouco e pouco fui arranjando os passos. Trabalhei na escola com o rapaz que era das fazendas de Almeirim e o rapaz, falei no assunto e o rapaz deu-me ali os passos e não sei quantos, eu aprendi e executei aquilo, comecei a praticar em casa e disse ao meu pai, olha pai, hoje vou ao ensaio, vou dançar o fandango. Estás maluco, não vais lá ao ensaio, não sei o quê. Vou lá e vou dançar o fandango. Fui lá, fui dançar, o meu pai gostou e a partir daí comecei a pertencer ao resto da Azambuja. Conclusão, o trabalho foi evoluindo, o meu pai foi a pouco e pouco apresentando a forma como as pessoas dançavam e cantavam e foi assim. Eu acompanhei o meu pai sempre entusiasmado com este trabalho. E para além disto, ele começou a fazer também histórias que ele viveu no campo. Contava histórias. E essas histórias todas escritas em literatura que ele escreveu. E por vezes há uma que é extraordinária, que foi apresentada num congresso em Palmela, que as pessoas até se levantaram e choraram a bater palmas, que era Porque Canta o Povo, que é um trabalho extraordinário. Porque Canta o Povo. E determinadas passagens, o meu pai conta como as pessoas lidavam com os bois quando estavam a lavrar, com os cavadores, os esporos, toda aquela linguagem que eles aplicavam na cava, quando estavam a lidar com os bois no campo, tudo aquilo é escrito. As mondadeiras a cantar, as cantigas que eram provocadas pelas mondadeiras. Aquilo é um trabalho extraordinário e, pronto, o meu pai entusiasmou-se e foi por aí acima. Começou a ser chamado para congressos, para colóquios, gostava de o ouvir, ele apresentava sempre trabalhos novos e maravilhosos e pronto, a pouco e pouco começou a ser conhecido no Ribatejo. No Ribatejo, em Santarém, criou aqui um grupo de amigos extraordinários aqui na zona de Santarém e estavam sempre todos juntos e vadeavam a pouco e pouco por vários grupos, por várias terras, para fazer precisamente esse acompanhamento das danças e cantares libertadas. Pois sim, senhor. O Lourenço conta que quis entrar para o rancho. Porquê é que sentiu que era importante? Foi porque via o seu pai e quis fazer igual? Não. Conte lá. Não, porque haviam lá, eu na altura que fui para lá, ainda estava lá o rapaz mais velho, era João Opinião, era João Alves, era o meu cunhado, o Tonho da Bágua, e eram outros rapazes assim, era o Tonho Mateus. Quando eu comecei a entrar, entraram também outros rapazes novos, como eu, o João Norberto, fui eu, agora não me lembro mais de outros rapazes que entraram, mas o Joaquim Manel Feijão já não está cá também, que era o fandanguista, o Joaquim Miguel Amendoeira, começaram a entrar estes rapazes, que eram rapazes da minha mocidade, da minha idade, e eu via raparigas, a gente são novos, eu vou, mas é para aquilo, era a coisa que mais me divertia, era ir ao rancho e ver as raparigas dançar, os rapazes, e eu também quis aturar, meu pai, eu quero ir para lá, que é para me divertir no sentido de, para já era para me divertir, mas depois a gente aprende a dançar, entusiasma-se que já não é para divertir, que são coisas sérias, e a gente leva aquilo a gente, portanto, foi isso que me fez entrar para o grupo, na altura, era a única forma da gente sair da Azambuja e passear, andámos por várias zonas do país a dançar, estar no rancho ou na banda, que eram duas coletividades que davam a possibilidade não, haviam contratos de permutas onde as pessoas estavam nos ranchos ou nas bandas para andar a passear. Hoje não, hoje a gente com facilidade vai em Lisboa, comboio, cada um tem um carro praticamente e a gente desloca-se, mas naquele tempo as coisas não eram assim tão fáceis. Eu ia perguntar exatamente acerca das saídas. Cada vez que havia uma saída, de alguma forma, cada um de vocês levava impregnado o nome da Zambuja, né? Rancho Folclórico, Ceifeiras e Campinos de Zambuja. Para si isso era uma responsabilidade, era um orgulho? Como é que via, por exemplo, ir dançar, sei lá,
do sítio qualquer aí, e ouvir, e agora o Reis Folclórico de Ceifeiras e Campinas da Zambuja. Como é que isso se sente? A gente sente-se para já orgulhoso de estar a ouvir o nome da vila, da Zambuja. E depois por dançar este tipo de danças ribatejanas que têm uma vida extraordinária. Portanto, as pessoas adoram ver os grupos ribatejanos. Pela forma como dançam, pela vivacidade, pelos cantares, e a gente adorava. Pá, ainda hoje eu tenho estado nos casais, e a coisa que eu mais adorava era ter uma saída, e quando o grupo entra no palco e eles aprovou, e o grupo tradicional, os casaleiros, os casais bonitos da Zambuja, e a gente entra a cantar, leves, divertidos, vamos dançar sempre a pensar que estamos a representar os nossos casais e os casaleiros, ou os campinos da Zambuja e as ceifeiras, estás a ver? Portanto, tudo isto, quem está lá tem que sentir isto. Se estiver lá só por estar, ou estar ali, coisa, não, tem que sentir, tem que viver. Está num baile, tem que viver o baile. Se não viver com intensidade, o baile perde interesse, perde gosto. Quem está a ver, eu tenho lá nos casaleiros, temos tido saídas com exibição, com demonstrações de danças, onde as pessoas levantam a bater palmas, sentem aquilo que a gente está a ver. Porque o baile que se apresenta ali nos casais, a maioria das danças que dançamos são tão naturais, tão próprias do tempo e da altura, que as pessoas que estão, principalmente os mais velhos, as pessoas aí com 60, com 70 anos, veem no grupo e na forma como dançam esses tempos de verem os avós. Porque eu tenho 72 anos, mas nunca vi bailes deste tipo. É do tempo do meu pai, quando ele era rapaz pequeno. Estás a ver? Nessa altura o meu pai chegou a ver este tipo de bailes com os trajes que se usam, as roupas que usava na altura, os trajes normais de trabalho, de festa, quando havia festa, os algariços, os boieiros, os voladores, as roupas eram praticamente as mesmas que as pessoas usavam no campo, lavavam e tornavam a ir para a festa ou para o baile. Era mais ou menos aos domingos, praticamente, quando isso acontecia. Ou nas ceias, quando havia as adiapas. As adiapas eram o fim das sáparas, não é? Quando se acabava de apanhar o milho, ou quando se acabava de apanhar o arroz, havia sempre o patrão oferecia sempre uma festa. E nessas festas havia as adiapas. E então era aí que se realizavam grandes bailes, com anjos que vinham de vários sítios do país. Portanto, era mais ou menos isto. De alguma forma, também acha que o Reis também carrega em si uma responsabilidade, não é? Essa responsabilidade de contar uma história, de contar a história, uma tradição, no fundo, não é? Sim, exatamente. E, portanto, isso também, o Lourenço dizia há pouco que ia para se divertir, mas uma diversão séria. Acha que realmente faz falta haver um rancho que transmita essa mensagem, a dizer, antigamente fazíamos assim, ou acha que o rancho vai cair em desuso? É uma pergunta cuja resposta merece uma reflexão muito profunda. Porque os grupos representam uma determinada época. E se ela não for bem representada, se ela não for bem documentada ao longo da sua exibição em cima do palco, por vezes as pessoas não sabem o que é que estão a ver. É um espetáculo. Há grupos, ou ranchos, que fazem espetáculos em cima do palco. E aquilo não se parece nem perto nem longe com a realidade do tema da representação. Portanto, ou as pessoas entendem que ir para um rancho folclórico, ou para um grupo folclórico, é para perceberem porque é que usam aquele traje. Porque se dança aquele tipo de moda. E como é que eu tenho que dançar de forma a que as pessoas percebam que era assim que se dançava naquele tempo, aquele tipo de modas. Porque senão, não vale a pena. Não vale a pena. É doloroso a gente estar ali a insistir, a dizer, esta rapaziada mais nova,
Se eles não conseguirem perceber, não fizerem perguntas de forma, mas porquê que a gente tem que dançar assim? Porquê que tem que dançar e a gente prova, através de gravações, através de fotografias, como é que as pessoas trajavam, como é que as pessoas dançavam, porquê que era uma rebeca, porquê que era uma gaita de bass, porquê que era uma viola, e não era o acordeão na altura. Os acordeões são recentes. Na altura não havia acordeões. No princípio do século XIX, os acordeões só havia ali na zona do Algarve. Aqui para cima. Eram concertinas, eram guitarras, eram gaitas de beiço. E era assim, e por vezes cantava-se. Dançava-se cantando. Portanto, as pessoas têm que perceber que para cima do palco fazer uma representação de um baile. Não é preciso estar ali certinho, direitinho. Não é isso. A pessoa não estava certinhas, direitinhas. Há que respeitar uma determinada disciplina. Sim, senhor. Mas, atenção, com calma, descontraídos, dançamos certinhos, mais ou menos, e acabamos as modas e começamos normal, como um baile que era surgir naquele tempo. Convida-se as raparigas, vamos dançar, há os desafios, há as palestras, há as conversas que se tem naquele baile antigamente. Portanto, é assim que se tem que se representar. Se não se fizer assim, se as pessoas não levarem as coisas com seriedade e com honestidade, a pouco e pouco os nossos folclores vão perdendo a sua qualidade. E a partir daí as pessoas ou veem um espetáculo e acabou-se, já têm palmas e vão-se embora, ou então apreciam e gostam do pé e querem mais. O pai é sempre cada vez mais difícil, digo já que só. Sim, de alguma forma. Eu tenho reparado nisso. Tenho reparado que estão a aparecer grupos e ranchos sem qualidade. Dançam qualquer coisa. Fazem misturas de qualquer feitio. Na mesma dança são capazes de ter 3 ou 4 coreografias. Ou seja, fazem um quadrado, depois fazem uma roda, na mesma dança. Depois saem da roda, começam a cantar, depois saem do cantar, fazem uma roda, sei lá, fazem umas misturas. Não, as danças são simples, são naturais. O povo não complicava as danças. O que as pessoas queriam era dançar com as raparigas, como hoje em dia. Naquele tempo era a mesma coisa, o rapaz procurava 2 raparigas para dançar. Mas o cordelista começava a tocar uma dar 2 passos, ou uma volta, ou não sei quanto, e os rapazes entravam na dança a dançarem. Entravam na dança. Não havia aqueles quadrados direitinhos, não, era um quadrado, porque eu convidava logo o par para vamos dançar esta moda. Iam os 4 e dançavam a moda. E depois entrava o outro, e a pouco ia entrando. Porque as pessoas não sabiam ao mesmo tempo como é que as danças eram dançadas. Como hoje. Hoje há sempre alguém que abre o baile. Há sempre alguém que começa a dançar. A gente começa a ver, é assim, então peraí, depois isso é fácil. E a gente vai entrando nos bailes, não é? E a pouco vamos dançando daquele tempo, era a mesma coisa. E acha que isso acontece, vou dizer assim de uma maneira, acha que fazia falta outro Sebastião Mateus Arenque para dizer, não, isto era assim? Acha que falta uma certa disciplina, digamos assim, ou à etnografia? Acha que é preciso... Porque de alguma forma, eu acho que um reixo conta a história, e corrija-me se eu estiver enganado, conta a história de um povo, mostra aquilo que era a tradição daquele povo, daquela zona, nisso, no trajar, Exatamente. no dançar, até a forma como às vezes há a relação entre os próprios dançarinos, próprios bailarinos, depois às vezes havia aquelas situações também de confronto. E eu acho que é sempre... Quer dizer, um rancho que se apresenta mostrando todas essas vivências é quase como um filme que nós estamos ali a ver de como é que era a realidade antigamente. Exatamente. Não é? E de alguma forma, se isso não for bem feito, é quase como nós dizemos que o primeiro rei de Portugal foi Dom Sancho, não é? Quebra-se um bocadinho a história. Como é que acha que isso pode ser evitado? Como é que acha que, ou de alguma forma não é pode ser evitado, como é que acha que nós podemos preparar as gerações para que respeitem a etnografia? De alguma forma digam, não, isto não é só vir para aqui dançar umas coisinhas e pôr-se em cima do palco e ter umas luzes a bater e as pessoas baterem palmas como o Lourenço estava a dizer. De que forma é que nós
podemos, que responsabilidade é que nós temos de transmitir, não, isto é assim porque era assim que se fazia antigamente. Ó João, epá, eu não sei como é que ia te responder, mas acho que isto havia de Eu gostava, não, havia de ter um caminho, e esse caminho talvez partisse nas escolas. Talvez nas escolas houvesse uma disciplina que falasse um pouco sobre isto, sobre os antepassados, sobre a forma como se trabalhava no campo, sobre as dificuldades que se tinha, para que as novas gerações tenham a percepção de como era difícil e rude a vida daquele tempo. Mas, no entanto, as pessoas continuavam alegres e divertidas, também se divertiam em bailaricos, também se divertiam na banda a tocar instrumentos. Portanto, eu penso que essa seria, digamos, há muitas pessoas que falam neste caminho, nesta orientação. Nas escolas havia de haver algo que falasse. O meu pai, em termos de quando em termos de Rafael, coitadinho, chegou a ir à escola aqui à Zambuja falar sobre a vida do campo. Chegou a ir aqui à escola, convidado, não sei se era pelo diretor na altura da escola, que convidou o meu pai para ir lá várias vezes, ir às aulas e falar um pouco sobre o canto da Zambuja, sobre os trabalhadores rurais, sobre o que se fazia, os eucariços, os campinhos, como é que lidavam com os touros, com os cavalos, como é que se cavava, etc. E o meu pai falava sobre essas coisas todas com uma naturalidade espetacular. E houve uma determinada fase em que os professores até estavam satisfeitos com a forma como o meu pai explicava e os alunos por vezes lhe perguntavam: como é que era isto? Mas neste tempo porquê que era assim? Porquê que os campinos usam esporas? Porquê que não sei o quê? Porque as crianças não sabem por vezes, não é? E então, o meu pai chegou a ir à escola fazer estas explicações. Talvez haja aqui, digamos, a necessidade de haver alguma explicação ou uma área onde isto seja dito nas escolas para que não se perca o nosso passado. Porque sem o nosso passado a gente não consegue andar para a frente. É importante a gente falar sobre estas coisas. Os ranchos folclóricos e os grupos têm essa missão. A missão deles é precisamente essa. É, com verdade, com seriedade em cima do palco, mostrar às pessoas como se trajava e falar sobre as danças, porque é que vamos dançar a moda tal. Esta moda foi recolhida em tal parte. Uma senhora de 80 anos dançou esta moda quando era nova e foi na casa, ou foi numa casa particular, ou foi na casa de... Pronto. E esta senhora deu-nos esta dança para a gente dançar. E cá está para a gente aprender. Portanto, isto tem que ser dito em cima do palco. Não é preciso estar ali com uma grande explicações que as pessoas estão a ouvir e começam a dormir. Não. Rapidamente, sumariamente, sinteticamente, as pessoas explicarem, darem ali um motezinho à dança, uma pequena explicação para as pessoas entenderem. Pronto, era na casa assim, ok, tudo bem. Portanto, esta até, penso eu, seja a melhor forma de puxar o nome, mas hoje não é difícil. Com estas tecnologias, com estas formas que os jovens têm de estarem atraídos para os telemóveis, vai ser complicado e difícil atraí-los para isso. Naquele tempo, como eu te disse, quando entrei lá para o resto da Zambuja, tinha os meus 14, 15, 16 anos mais ou menos, quando entrei para o resto da Zambuja. Isto em 1968, 67, quando entrei para o resto da Zambuja. Naquela altura não havia telemóveis, não havia nada. A única coisa que a gente tinha era para se divertir entre aspas, atenção, era ou ir para o rancho ou ir para a banda, levou a banda outra vez, que eram as coletividades que mais ou menos movimentavam os jovens, e saíamos a terra, íamos em excursões, caminhonete, aquilo era uma brincadeira terrível sempre nas caminhonetes. Mas pronto, aquilo atraía muitos rapazes e raparigas novos no resto da Zambuja e nos casaletes quando foi fundado. E agora também andam lá dos rapazes. De maneira que, de outra forma, não sei. Há pessoas que eu conheço, o Dr. Germendes e outras pessoas que andam pensativos sobre este problema do afastamento dos jovens dos géneros folclóricos, mas não sei qual é a volta que se tem que dar
para que as pessoas percebam que se deve manter as tradições, manter a nossa banda, manter os nossos raios folclóricos com uma representação digna e honesta sobre a relíquia dos nossos antepassados, as danças, os cantares, os viveres, etc. É exatamente isso, não é por acaso que este podcast se chama Aos Homens Gigantes, porque é exatamente esse o sentido, é que nós vivemos agora baseados num passado feito por outros. E, portanto, não só é importante sabermos a história de um país, como também sabemos a história da nossa região, das nossas vivências. Porque é que as coisas acontecem? Porque há uma razão de ser. Porque parte de uma vivência, não é? E o Reis é muito isso, é mostrar aquilo que era a vivência do povo. Sim. Lourenço, eu agora queria lhe fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: do que é que o Lourenço tem mais saudades da Zambuja? Saudades da Zambuja. Sim. Saudades da Zambuja, tenho saudades olha, eu não era um rapaz muito de brincar, etc. por aí fora. Eu saudades da Zambuja tenho do tempo em que, olha, fiz representações no grupo célico da Zambuja. Fiz parte da banda, toquei saxo alto. Fiz parte de BDA, joguei muito tempo à bola. Fiz parte do resto da Zambuja. E algumas tive que a pouco e pouco existindo. Tenho saudades deste tempo que era novo. E a gente corria a estas coisas todas. Os jovens ainda andam, há jovens que andam nas danças de salão, depois vão para a banda, depois ainda têm ginástica ou natação e andam nesta vida hoje em dia também. Tenho saudades desse tempo, só mais nada, portanto. De resto, da Zambuja, saudades da Zambuja velhinha, talvez, do meu cinema, que era ali na Rua do Gado. Havia ali no cinema, pronto, e fui lá muitas vezes com o cinema, mas a minha esposa deu o cinema, etc, por aí fora, e pronto, da Zambuja saudade, é isto que eu tenho. Já estava a antecipar a resposta à segunda pergunta, que é: porque é que a Zambuja tinha que agora não tem? A Zambuja o que tinha, olha, o que é que a Zambuja tinha que agora não tem? Agora tem, a Zambuja está mais moderna, não é? A Zambuja está mais moderna. Olha, mas eu lembro-me que esta rua veio aqui do Rocio até aqui acima, não é o Bico de Ferro, é um bocadinho antes, tinha uma arvoredas tudo em volta, em casa da minha avó, e depois era para a rua principal até ali à Câmara Municipal. Lembro-me dessas árvorezinhas que tinha aí toda, aquilo é uma coisa que eu me lembro, ainda hoje, me lembro disso, da taberna do Humberto. Fui lá muitas vezes ver a televisão, era o único que tinha televisão na altura, do Humberto ali no Rocio, de onde eu sapero, que é na Telema, não, tu não, na Telema, mas fui muitas vezes ver aí a televisão ao Humberto e, de resto, a Zambuja hoje está moderna, está atrativa, podia ter talvez mais algumas situações que pudessem fixar as pessoas mais na vila. A gente chega ao domingo, não há restaurante para comer. A gente chega ao domingo, quer comer e ir num restaurante. Não há restaurante aqui na Zambuja ao domingo. Está tudo fechado. Temos que ir ao Cartaz, ou temos que ir para Lisboa para comer ao Santarém, para comer com a família, sair com os filhos ou com a esposa, dar uma voltinha. A Zambuja não tem restaurante ao domingo. É uma pena. Mas pronto, o resto é isto assim, mais ou menos. Muito bem. Lourenço, olha, como agradecimento, ou não é como agradecimento, mas para lhe agradecer a sua presença, quero-lhe entregar aqui uma caixinha dos Zambujitos. Sim. Que é umas bolachas com sabor a tomate que a Junta de Freguesia está a promover. Queria só, já agora que se atentasse aí, que atrás tem uma frase escrita pelo meu pai. Pelo seu pai. Já agora, se não se importa. Não. Todo esse campo enorme, fabulosamente rico, onde a terra se desfaz em pão e a vida fica suspensa, na quietude idílica da natureza, foi berço dos meus primeiros sonhos, guia dos meus primeiros passos, mestre das minhas primeiras lições. Sou Esteve Mateus Areco. É de si.
O meu pai tinha preceito para isto. E até dizia que cantar é aventura, bailar é prazer, são raça e cultura, a arte de viver. Era espetacular o meu pai, coitado. Que Deus consegue. Agora até eu gostava muito de lhe pedir, Do quê? recitava no Então, fandango. não sei se sou capaz. Vou usar isso se eu não me engano. Acho que era uma maneira tão bonita de Já há muito tempo que não... terminar. Não sei, ó João, eu vou tentar, olha, se me enganar, Enganou-se. enganei-me, pá, porque já há muito tempo que não pus pela memória. Mas pronto, esta poesia realmente, olha, foi estreada no grupo cénico da Zambuja. O meu pai foi convidado pelo Henrique Jorge, que era o melão, que era o diretor do grupo cénico, o responsável. O meu pai foi lá e pela primeira vez recitou este poema do fandango, tal como o Pimenta na altura, o rapazinho, cantou o Fado à Zambuja, também do meu pai. Foi aí que as duas coisas apareceram pela primeira vez. Em relação ao fandango, vamos lá ver se eu não vou enganar. Fandango, palavra mágica que eletriza e faz vibrar as gentes do Ribatejo. Como dança típica e castiça que é, pode a sua origem e definição ser um assunto largamente discutível. Mas para quem rega com suor a terra santa e bendita dessa bela planície, para quem não é mais que um pequeno retalho dessas ilhas imensas cheia de encanto, de mistério e poesia, o fandango define-se assim. Galhardo na sua montada, valente campino conduz a manada através dos campos para o Ziriapora. Galope rasgado no prato se estende que o cavalo entende por bicar da espora. Mas o motor trasmalha e teimoso embirra. A Lesíria treme e o Tejo se mirra. Que é dura a batalha, renhida, severa. No ardor da luta a relva se orvalha do bafo da baba da fera. Que berra curiosa, que salta no trilho e em treco do campinho até má pronta e a verga na ponta, firme do pampilho. Depois cai a noite. O gado remói na paz dizer oa. No cândido silêncio, o harmónio soa. O lento campino, de pernas ligeiras, salta no terreiro, barrete no ar, a cinta a arrojar, vermelha no chão, golpeada de sangue na escuridão. Bailar é para a gente que cava o pão e que gozo que tem na vida. Campino bugoso, cabeça erguida, valente na liça, exímio na dança, e ao rodopiá-la com garbo e pujança, nos verá sentá-la a doce parceira para beijo-calo na manta aloeira. E o harmónio rompe às modas rasteiras, e entra a cantoria que o campino adora, e sai das caldares da boca para fora a dedo de desejos, picantes cantigas que as raparigas respondem brejeiras. E vem o fandango. Quem o leva à palma? O fazer é seu, está-lhe na alma, corre nas veias como o frio no brejo. Se o dia ao fandango, por falsas virtudes, trocar seus pés rudes por outros mais finos, então já não há capins, morre o Ribatejo. Obrigado, Lourenço. Muito obrigado. Acho que foi uma maneira De estrondosa falar um de bocadinho. termos terminado este podcast. Não sei se disse algumas coisas erradas, se calhar sim, mas olha, Não disse nada. foi aquilo que Só tenho tinha- que lhe agradecer a sua presença. da minha Zambuja e dos meus casais. Meus casais que quando o meu pai fez realmente um trabalho espetacular e maravilhoso, e que eles continuem sempre a ir à origem. É isso que eu peço e tenho pedido aos casaleiros e ao resto da Zambuja. Não se esqueçam de ler os livros que o meu pai escreveu. Aí é a raiz. Não adulterem. Não façam coisas que não fazem parte das danças nem do cantar. Está escrito. Essa é a base. É aí que a gente tem que ler. E as pessoas têm que ler os livros que o meu pai escreveu, principalmente aqueles onde os grupos estão dependentes, ou seja, onde foram buscar as danças, as cantigas e a forma de dançar as mesmas. Portanto, façam esse favor e respeitem as tradições populares do nosso concelho e da nossa freguesia. Lourenço Bloco. Muito obrigado a vocês. Vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigado por terem assistido. De gigante